queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 17. A partir do versículo 14. Mateus 17, a partir do versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram-o aos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vocês sofrerão? Traz aqui o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Encurve a sua cabeça. Pai, eu quero glorificar o nome do teu Filho Jesus, por esta palavra lida, e já quero te agradecer por tudo que o Senhor já começou a manifestar aqui nesta noite, neste lugar. Porque o Senhor é aquele que esquadrinha os corações e mentes, e conhece o mais profundo do homem, onde ninguém chega senão o teu Espírito. O teu Espírito que pré-escuta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso íntimo. E o Senhor sabe da história de cada um aqui. O Senhor sabe da história e daquilo que cada um aqui está vivendo, vivenciando agora, no momento, no presente. E é por isso que esta pessoa, ela está aqui hoje. É por isso que este homem, esta mulher, está aqui hoje, para que seja injetada nela, para que seja injetado nele o espírito da fé, sim, a coragem, que a tua palavra, ela desperta o nosso espírito, para que ele possa crer naquilo que o Senhor já fez, naquilo que o Senhor já nos ofertou, que é a tua vida em nós. Por isso, tira todo impedimento, todo empecilho. Eu dou ordem aos demônios do templo, os demônios templários, os demônios que são arregimentados pelo inferno, para no momento do culto, para no momento principalmente onde a palavra é ministrada, os demônios trabalham, sopram no ouvido, tiram a atenção, arrebatam mentes e corações. Por isso, eu repreendo cada um deles agora e ordeno: sai agora, em nome de Jesus. Deixa essa mente, sai dos ouvidos, sai do subconsciente. Esta mulher, este jovem, esta jovem, este homem irá absorver essa mensagem, essa palavra, e vai tomar posse daquilo que o Senhor já deu para ele e para ela, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Bom, o texto fala da cura do filho desse homem, o menino que estava endemoniado ou lunático, dependendo da tradução. E a palavra de Deus vai dizer, ela vai dizer que este pai, ele chega até Jesus e ele roga a Jesus. Ele pede a Jesus que cure o seu filho, que livre o seu filho daquela situação terrível, irmãos.
sabe, situação desesperadora. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem que quando um filho não vai bem, é terrível, é desesperador. Porque tudo que uma mãe mais deseja nesta vida e um pai é ver os seus filhos bem, com saúde, prosperando na vida, feliz, com paz. Mas quando, escute isto, quando esta mesma mãe, este mesmo pai, quando ele percebe o caos na vida de um filho, é terrível, irmãos. Parece que essa mãe ou esse pai, parece que o problema do filho dói muito mais na mãe e no pai do que no próprio filho. Quem está entendendo, queridos? Parece que aquela mãe, ela sente mais dores do que o filho. Por quê? Porque o vínculo, o amor paterno, o amor materno, que desenvolveu este vínculo, sabe, e que a faz, ou o faz sofrer pela dor de um filho. Então este pai, ele rogou aos discípulos, e ele fala para Jesus: roguei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-los. Então Jesus, ele exclama da seguinte forma: ó geração incrédula e perversa, contrária. Você sabe que a definição da palavra perversa, versa é o avesso, o contrário. Só que quando você acrescenta o per em qualquer palavra, você potencializa o sentido daquela palavra. Então, se a pessoa ela é contrária, quando você fala perversa, ela é contrária ao extremo. Toda vez que você ler uma palavra ou disser uma palavra que começa com per, você está potencializando, você está levando ao extremo, você está elevando o grau do sentido daquela palavra. Por isso nós falamos perfeito. Que quando você fala perfeito, você está dizendo assim: eu fui feito, mas eu quero agora o ápice da perfeição. É o que quer dizer a palavra perfeito. Então, Jesus fala, ó geração incrédula e perversa. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão no topo da perversidade e da incredulidade. E isso ele falou há mais de 2000 anos atrás. Mas eu digo a você que eu acho que não existiu uma geração tão incrédula como a geração que nós estamos vivendo hoje. Nós não vivemos um tempo na terra de tanta incredulidade como nós estamos vivendo hoje, embora pareça que não, porque a religiosidade nos engana. Quem está entendendo, queridos? A religiosidade, e em se tratando, nós que somos brasileiros e vivemos no segundo país mais cristão do mundo, depois dos Estados Unidos, mas às vezes nós nos enganamos, porque nós confundimos
religiosidade com fé verdadeira em Cristo. Mas eu digo a você que esta geração, ela é uma geração que já superou aquela geração que Jesus se referiu. Geração incrédula e perversa. Ele fala: até quando eu estarei com vocês e até quando vocês sofrerão? Até quando? Até quando você vai sofrer? Era o que Jesus estava dizendo para aquele pai. Até quando você vai sofrer? Era o que Jesus estava dizendo até para aqueles discípulos também. Até quando vocês vão sofrer? Eu não estarei para sempre aqui fisicamente. E o que vai acontecer? Porque pessoas doentes no mundo sempre vai existir, até a consumação dos séculos. Pessoas sofrendo, pessoas aprisionadas, escravizadas por Satanás nesse mundão, por este mundão afora. Mas até quando? Ele perguntou para aquele pai. E depois que ele fala até quando, traz o menino, ele curou o menino. Então é esta a pergunta que cada um de nós, nos momentos difíceis, nos momentos de adversidades, no momento em que atravessamos mares, em que passamos pelo fogo, nós devemos fazer uma reflexão. Até quando? Jesus perguntou: até quando você vai sofrer? Até quando? Porque quando Jesus fala até quando, o que ele está dizendo? Olha, não depende mais de mim. Porque se dependesse de Deus, hoje, fale a verdade para aqui, olhe para mim. Você acha que existiria uma pessoa sequer agora dentro de um hospital, chorando, gemendo, definhando? Você acha que, hein? Se a Bíblia fala que Deus é amor, e Ele é amor mesmo, mas olha isso, se dependesse hoje dEle, você acha que essas pessoas estariam lá? Você acha que se dependesse somente de Deus hoje, né? Porque as pessoas querem culpar Deus quando tudo dá errado. As pessoas querem jogar a culpa para Deus quando as coisas não vão bem. Mas olhe isso. Quando Jesus pergunta para aquele homem, até quando? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, a minha parte eu já fiz. A minha parte, claro que ele ainda estava por fazer, mas hoje ele já fez. A obra consumada da cruz. Mas ele perguntou, até quando? Por quê? Porque as pessoas acham que parece que Deus fica brincando com a vida delas. Parece que é Deus que fica, sabe, uma hora Deus coloca elas numa boa, outra hora Deus coloca elas numa furada. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Mas escute isso, o que eu vou dizer para você. Quando ele pergunta até quando, é até quando a gente crê. Quem está entendendo, queridos? Por exemplo, se você que está aqui hoje, você está doente, sabe até quando você vai ficar doente? Até quando você crê na tua cura. Você viu? O André subiu aqui, deu o testemunho. Ele teve o problema de pressão dele até o momento que ele creu na cura dele, tomou uma atitude e foi curado. O Júlio estava com câncer maligno na bexiga, comprovado pela medicina. Até quando ele ficou com câncer? Até o momento que ele creu na cura dele. Então Jesus estava falando isso com aquelas pessoas. Até quando?
E quando ele fala daquele jeito, ó geração incrédula, porque às vezes nós somos sim incrédulos diante de algumas situações. E a incredulidade não vai resolver. Porque hoje, o que nós temos como arma é a fé. Amém, queridos? Inclusive, Paulo fala isso, né? Lá em Efésios. Ele fala do escudo da fé, com o qual apagareis todos os dardos inflamados do maligno. É crer. É crer. Nós não podemos entrar nessa tendência secular. Nós não podemos entrar nessa onda de religiosidade. Não, querido. O Evangelho sempre foi fé. O Evangelho nunca foi oba-oba. O Evangelho de Cristo nunca foi liturgias religiosas. Não. O Evangelho de Cristo sempre foi manifestação de poder de Deus, vida transformada, pessoas que são transformadas. E hoje, infelizmente, existe aí um pseudo-evangelho no mundo, no Brasil também, que não transforma. Quem está entendendo, queridos? Que não transforma. As pessoas continuam sofrendo. Chegam na igreja com N sofrimentos e continuam. E aí Jesus pergunta para aquele pai: até quando você vai sofrer? É o nosso título aqui, você pode soltar aqui. Jesus pergunta para eles: até quando você vai sofrer? Até quando? Até o momento em que a gente crê. Você que está aqui, chegou aqui, talvez com alguma coisa que te incomoda, como incomodava o André. Talvez para algumas pessoas, pode até parecer um milagre pequeno, né? Mas sabe o que acontece? Quando não está na pele da gente, a gente acha que tudo é pequeno. Mas quem está sofrendo é que sabe. É ou não é? Quem aqui alguma vez a tua pressão já explodiu lá no alto? Levanta a mão. É ruim, não é? É ou não é? Parece que a pessoa vai morrer naquela hora, não parece? Mas tem gente que... Olha, é isso que Jesus falou. É tanta incredulidade, insensibilidade, falta de amor, falta de empatia, que as pessoas diminuem até o sofrimento alheio. As pessoas descaracterizam a dor das pessoas. Querido, não importa se é pressão, se é uma tosse, se é uma bronquite. O problema é que quando a pessoa está sofrendo, só ela sabe. Tem gente que fala assim, às vezes a gente chama aqui, sobe aqui quem não está conseguindo dormir à noite. Parece assim que é uma coisa simples, né? Isso aí... Não, querido. Para quem não está conseguindo e ser curado disso, é um grande milagre. Quem está entendendo, queridos? Mas o que faz o mundo ser assim? Incredulidade. E Deus não trata com a gente na incredulidade. Deus não se relaciona com o homem na incredulidade. O que nos faz nos relacionarmos com Ele é a fé, querido. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Você pode achar que você vai fazer acontecer, você pode fazer o que você quiser, mas se não for por meio da fé, você não se relaciona com Ele. Você não conseguirá ver as manifestações do poder de Deus na sua vida. E eu sei que tem pessoas aqui hoje precisando de ver, de sentir, de apalpar o sobrenatural, de tomar posse de algo novo na sua vida. E Ele já te ofertou isso. E onde Ele nos ofertou? Na cruz. Amém, queridos? Ele suportou a cruz por nós. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. É preciso crer e viver isso. Porque senão daqui a pouco você vai estar aceitando sofrer e vendo com naturalidade. Quem veio terça-feira passada, né, lembra que nós falamos aqui da casa do jardim? Quem lembra? Foi lindo, não foi? Ele fez o jardim e não fez a casa, porque a casa é você. A casa sou eu. Só que eu pergunto para você, ele quer ver essa casa bagunçada? Não. Ele quer ver essa casa como? Arrumadinha, ajustada. Não é isso? Que é ruim, né? Casa bagunçada. Quem não gosta? Meu Deus, as mulheres que sempre falam isso. Está bagunçando tudo. Não é? Mas a gente gosta de ver tudo arrumadinho a casa, não é? É ou não é? Mas olha só, tem gente que gosta de ver a casa, a alvenaria toda arrumadinha, mas não tem a mesma preocupação com esta casa, que é muito mais importante e vale muito mais que aquela casa de alvenaria. Quem está entendendo, querido? A casa de alvenaria vê um fiapo no chão e fala: ih, não, isso aqui não vai ficar aqui não, sai para lá, em nome de Jesus, sai jabiraca, pega a vassoura, passa óleo de peroba no móvel e tal, está sempre arrumando, tirando a sujeira, isso, aquilo. Mas e essa casa aqui? Se a pessoa não tomar uma atitude, vai ficando. Imagine se o André falasse assim: não, isso aqui é só pressão alta, tem problema não, depois resolve. Aí chegou a 15, né? Daqui a pouco 16, 17, vai subindo, vai subindo, vai subindo, daqui a pouco ele sobe também. Quem está entendendo, querido? Daqui a pouco ele sobe antes do arrebatamento. Então é uma decisão. Jesus, é uma pergunta que ele fez: até quando? E quando ele faz uma pergunta para a gente, nós precisamos dar respostas. Tanto é quando ele pergunta isso para o pai, aí o pai faz uma reflexão, e aí ele vê: não, perdoa minha falta de fé. Eu creio. E ele creu. E o milagre aconteceu. Errar, querido, é humano. Mas persistir no erro, não falei nada, é você que disse. Não é isso? Até quando? Ei, pastor, apareceu um caroço aqui. Até quando você vai conviver com ele? E você entrar em guerra contra ele? Falando: opa, não, que você não vai ficar não. Que não vai ficar não. Pastor, apareceu um furunquinho no meu dedo. Você vai deixando, daqui a pouco o furunco está maior que o dedo. Estou dando só um exemplo. Até quando? Até quando você vai sofrer? Porque não precisa mais sofrer. Ele já sofreu por nós. Amém? Quem está dormindo aí diz amém. Jesus do céu. Fique de pé, por favor. Aleluia. Acordou aí, irmão? Deu uma acordada, né? Aleluia. Quem lembra de semana passada que eu falei: quem conhece alguém, tem alguém que trouxe uma pessoa que tem um problema aí de mobilidade? Tem alguém que trouxe? Tinha até uma mãe, né? Que tinha o filho, acho que ela não está hoje aí não, né? Que eu falei para trazer, foi logo no final do culto. Mas não importa o que seja. Se você está aqui hoje, escute isso. A palavra de Deus vai dizer também em Mateus, aliás, João 14, 12, ele fala assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores farão. É preciso crer nisso. Jesus falou isso. A gente precisa crer nisso.
precisa crer que Deus, Ele não é um ser inerte, que está parado. Não, querido. Deus, Ele não está parado, não. Deus, Ele se movimenta, mas através da nossa fé. Da nossa fé. A obra consumada da cruz liberou direitos. Quem está entendendo, queridos? Pastor, na cruz a humanidade toda foi curada e salva. Sim, mas tem gente doente no mundo? É uma prova que a cruz liberou direitos. Para assumir os direitos, tem que crer e reivindicá-los. Quem está entendendo, querido? Aí eles se manifestam e nós nos apropriamos deles. Amém? Porque se fosse assim, então, não teria gente doente no mundo, sofrendo agora. Então, isso é uma prova que o quê? A obra consumada da cruz foi para o mundo inteiro, para salvar a humanidade, para curar, para libertar, como curou, libertou. Mas para tomar posse disso, é pela fé. Porque se a pessoa não se mover, ela vai continuar doente, ela vai continuar endemoniada, ela vai continuar com vício, vai continuar sem dormir, com depressão. E aí foi a pergunta de Jesus: até quando? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, a decisão é tua. Você quer crer? Você quer tomar uma decisão? Você crê que isso pode mudar? Crê que eu posso fazer? Como se ele estivesse dizendo assim, ó, você crê que esse milagre pode acontecer na sua vida? É o que ele estava falando para aquele pai. Que o pai veio com uma história dizendo o quê? Está difícil, levei para os discípulos, deu errado, deu ruim. O cara estava até desanimado já. E Jesus falou, mas até quando? É uma escolha sua. Você chegou aqui com esse problema. Você pode voltar para casa com ele, ou ele pode acabar hoje aqui. É uma escolha. Quem está entendendo, queridos? O direito já foi dado a você. A obra consumada da cruz já liberou cura para a tua vida. Agora é você crer para pegar ela, para tomar posse dela, para falar, não aceito isso na minha vida não, pastor Gamonal. Não aceito ficar desse jeito não. Eu quero tomar posse, eu quero ficar livre. Eu quero tomar posse daquilo que é meu. E aí eu quero, juntamente com os meus irmãos, nós queremos ministrar sobre a sua vida hoje. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente. Você que tem uma situação na tua vida, seja na saúde, seja em qualquer área da tua vida, mas que ele está perguntando para você assim, ó, até quando? Até hoje aqui? Ou vai deixar para depois? Ou vai deixar para outra vez? Ou vai deixar para mês que vem? Para o ano que vem? Até quando? Pode ser hoje aqui. E se você crer, será hoje aqui. Em nome de Jesus, não importa o que está te atormentando. Não importa se o problema é grande, é grave, é difícil. Nós acabamos de ler aqui, no finalzinho que eu li aqui, para Deus não há nada impossível. Foi o último versículo que eu li no texto que eu trouxe aqui esta noite. Porque para Deus não há nada impossível. Olha para essa pessoa aí e fala assim, para Deus não há nada impossível. Ah, pastor, mas disseram que é difícil, disseram que não vai dar. Meu irmão, não fica dando ouvido a isso não. Porque o Deus que você serve, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é libertador, Ele é redentor, Ele é príncipe da paz. Amém, queridos? Ele é o nosso tudo, a nossa fonte de vida, Ele é a nossa cura, a nossa vida, o caminho, a verdade, a vida, Ele é tudo. Então não tem motivo para você sair daqui
nesse reme-reme, nesse lenga-lenga. Olha para essa pessoa que está do lado e fala, chega de lenga-lenga, eu não quero mais viver nesse lenga-lenga. Fala, sai daí, Jabiraca. Fala, sai dele, Jabiraca. Em nome de Jesus. Tem que dar um basta nessa Jabiraca, meu irmão. Tem que matar a cobra e mostrar o quê? Cobra morta. E Ele nos deu poder e autoridade para isso. Tem gente que quer mostrar o pau, né? Aí a cobra fugiu, né? Então, sai do teu lugar e vem aqui. Vamos profetizar aqui, vamos determinar aqui hoje. Hein? Quem está precisando de cura aqui hoje? Cura, vem cá na frente. Cura divina. Manifestação de cura na sua vida. Manifestação de cura na sua vida. Um dó maior. Dó maior. É facinho assim. É dó, sol, fá, dó. Isso, sai do teu lugar. Vem todo mundo aqui, gente. Vem cá. Vamos profetizar juntos aqui. Sai do teu lugar. Tem alguma área da sua vida que você precisa crer que vai acontecer um milagre hoje? Pastor, lá na minha família, pastor, meu marido está igual Bob Esponja, está absorvendo uma garrafa de 51 por minuto, está bebendo mais do que veraneio, hein? Está bebendo mais do que carro velho, e isso vai destruindo a pessoa, né? O vício. Sai do teu lugar. Sobe aqui. Jesus curou você da sua perna, agora vai curar do braço. Ela tomou uma queda, meu irmão. O que houve com esse braço aí? A senhora tomou uma queda, não foi isso? Não, eu tomei 3. 3? Jesus, está amarrado, Jabiraca. Se é coisa ruim, estava querendo que você voltasse na igreja. Então, eu não andava. Eu lembro que você não andava. Quem lembra dela, gente? Jesus curou ela aqui. Aí o coisa ruim tentou dar uma rasteira nela. Aí o demônio, eu não sei, cada vez que eu saía à rua, eu caía. Para proteger o meu Mas hoje é ele que vai cair aqui. Para proteger o meu joelho, eu ia com Para proteger o joelho, ia com a mão. ao chão. Mas foi livramento, você podia estar sem braço agora. Né? Esta última vez, eu estava com o braço quebrado e a Digiane, que vai lá na minha casa. Meu Deus. Eu estava 15 dias com o braço quebrado. Jesus. Aí ela falava, mas isso não é normal, você está com problema pegando na xícara. E eu falei, eu estou com muita dor, mas eu não sei o que é. Aí ela falou, não, vamos já tirar uma raio-x. Aí quebrou em 2 lugares. Assim, no ossinho e no outro. E para quem não sabe, eu moro sozinha. E eu chorava que eu tratar da minha higiene. É muito difícil ter a mão direita. Então vamos fazer o seguinte. O mesmo Jesus curou tua perna, ele vai cicatrizar esse osso aí. E quando você voltar no médico, ele vai ver que não tem mais nada aí. Tu crê nisso? Eu creio. Amém. É isso que vai acontecer. Tem mais gente aqui para cura? Sobe aqui, pode subir. Sobe aqui. Tem gente aqui hoje para cura? Qualquer tipo de cura, psicológica, né? Uma dor, um tumor, sei. Problema de mobilidade, o que é? Pressão também, igual o André? Isso aí. É isso aí, 17 por 9? Jesus, tinha que tomar uma atitude mesmo, porque a coisa não está boa, não. Só Jesus, né? Mas graças a Deus, Ele foi para a cruz por nós e liberou cura. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Ele é poderoso. Aleluias. Ele foi para aquela cruz e Ele levou todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluias.
Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Eu quero que você entenda que esse peso que você está levando na sua vida, Ele está falando para você nesta noite. Até quando você vai sofrer se eu sofri por você? Ele está dizendo para você, até quando você vai levar essa cruz de doença, essa cruz de vício? Ele está dizendo para você assim, olha, não foi eu quem coloquei isso na sua vida. Não foi eu quem colocou essa cruz de doença na sua vida. Não foi eu quem mandei você levar essa cruz chamado vício. Não, isso não é cruz, meu irmão. E se alguém pregou um dia isso para você, isso é heresia. Porque se Jesus levou na cruz a tua enfermidade, como que Ele mesmo vai colocar a enfermidade em você? Como que Ele mesmo vai fazer você sofrer? É muito contraditório. Aí seria um Deus que brinca com a gente, seria um Deus que fica fazendo a gente de marionete, e Ele não é isso. Ele não é isso. Ele levou a sua dor. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. A tua doença foi cravada ali. O câncer foi encravado ali. Pressão alta, pressão baixa, qualquer tipo de enfermidade, compulsão, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, doenças da alma, doenças que os médicos não descobrem a causa, tudo foi encravado na cruz. Acabou, meu irmão, foi consumado. Você não pode aceitar isso na sua vida. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 48. Abre os seus olhos agora rapidamente. Olha o que diz assim, ó. Mateus capítulo 5, versículo 48 fala assim, ó: seja perfeito, como o vosso Pai é o quê? Perfeito. Então, ser perfeito, tem gente que fala assim, ser perfeito é ser perfeito só numa área. Não. Ser perfeito é só não viver no pecado. Não. Ele não especifica, ele fala assim, seja perfeito. E quem veio semana passada vai lembrar da palavra. Deus nos fez perfeitos. Fez ou não fez? Deus, Ele fez o primeiro homem como? Doente, com vício, com depressão, hein? Quando Adão levantou ali do chão, quando Deus soprou nas narinas dele o espírito de vida, Adão já levantou ali com depressão, com dores por todo o corpo? Não. Claro que não. E é por isso que a gente também não pode. Então ele fala assim, seja perfeito. Lembra que eu falei aqui do perfeito. Perfeito é ser completo. Depois você pode até lá no dicionário, vai lá no Google, você vai ver lá, perfeito, completo. É o extremo da perfeição. E Jesus quem falou isso, presta atenção, foi Jesus quem falou isso. Jesus fala isso em João 14, 12. Aliás, Mateus 5, 48. Sede perfeitos como o vosso Pai é. Olha o que ele está falando assim. Eu estou dando poder aos filhos para eles serem como o Pai. Mas isso é fé, meu irmão, tomar posse. Que a religião prega o contrário. A religião prega que é prova de Deus, que isso aí é prova, que você tem que passar por